Olá, galerinha, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula de geografia, né? Espero que vocês estejam bem. A tia tá aqui com muita saudade, tá bom? Mas breve aí nós estaremos juntos. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre os limites e ocupação do espaço. Então nós vamos entender hoje, nós vamos praticamente estudar sobre limites construídos e limites naturais, tá bom? Nós vamos entender um pouquinho o que nós vamos falar sobre limites. Pode passar. Então vamos lá, o limite geográfico. É a representação que separa os espaços dos lugares. É o limite de um elemento para o outro. Então, o que a gente vai entender? Tia, você falou que nós vamos falar de dois limites, os construídos e os naturais. Vamos lá entender o que é limite. Você tem lá a sua casa, lá onde você mora, o que separa a sua casa da casa do vizinho? Um muro, né? Então esse muro, ele vai limitar o espaço da sua casa e o espaço da casa do seu vizinho. Então esse muro é ele quem dá o limite ali da sua casa. Passou do muro, já é a casa do vizinho. Por exemplo, em uma fazenda, o que separa uma fazenda da outra? É a cerca. Então essa cerca, ela vai ser o limite ali de uma fazenda para a outra, né? E quando a gente fala, tia, dos limites naturais, então nós vamos falar dos rios. Os rios, geralmente, eles separam, né, um estado do outro, uma localidade da outra. Ou até mesmo as florestas, né, que são também limites. Então tem a floresta amazônica, tem outros tipos de florestas que vão ser limitadas pelo espaço geográfico de cada uma. Tranquilo até aí? Aí a gente entra numa planta baixa. Quando a gente fala de planta, às vezes vocês vão imaginar lá, tia, é uma planta, é um pé, é uma planta, né? Não, essa planta que nós vamos falar hoje é um outro tipo de planta, tá bom? Nós vamos falar da planta baixa, que é o nome que se atribui a um desenho técnico de uma futura construção que se dá a partir de um corte horizontal imaginário. Então pensa aí com a tia, pega aí a sua casa, reparte ela ao meio e olha de cima para baixo. Você vai conseguir ver a planta baixa da sua casa. Geralmente a planta baixa, ela vai vir com legendas, que nós vamos entender agora, daqui a pouquinho, o que é essa legenda, tá bom? Então, quando você olhar de cima para baixo, cortando a sua casa horizontalmente, vocês vão conseguir ver a planta baixa, você vai conseguir ver todos os cômodos da sua casa. Geralmente a gente consegue identificar também por objetos, por cores, tá bom? E aí a tia vai mostrar aqui para vocês um exemplo de uma planta baixa. Vamos lá. Olha só. A tia colocou aqui uma planta, como se a gente estivesse olhando de cima para baixo, de um apartamento. Então a gente consegue visualizar aqui, ó, uma varanda, uma suíte, que é um quarto com banheiro, a sala de estar, 2 banheiros ali, uma suíte e a cozinha. O que limita cada espaço? As paredes, ó. Então a minha varanda, ela vai estar o quê? Eu vou estar demarcando o limite da minha varanda, né? Os objetos que eu posso identificar que ali é uma varanda, galerinha. A mesa, as cadeiras, né? As plantas que estão aqui no cantinho. E o quarto? Como que eu consigo identificar o meu quarto? Lá vai ter cama, vai ter criado, guarda-roupa. E o limite que eu tenho que ali é o meu quarto? As paredes, olha só. Então eu consigo ver a planta toda da minha casa, deste apartamento. Vamos lá. Aí aqui eu te trouxe um outro exemplo de planta baixa de uma casa. Agora a gente consegue ver que todos os cômodos estão separados por uma parede, né? E aí eu te trouxe o campo de futebol. O campo de futebol, galerinha, por que é importante saber quais são os limites ali? Porque dentro de um campo de futebol, o goleiro tem que saber qual é o limite dele. O jogador tem que saber qual é o limite que ele tem para bater um pênalti. Cada jogador, ele tem que saber qual a sua posição e o seu limite dentro do campo de futebol. Por exemplo, quando a bola sai, por que soube que a bola? Porque o campo tem um limite, especificando ali para ele até onde ele pode ir. Tranquilo? Vamos lá. E aí, para facilitar esse entendimento, a gente tem as legendas, que são constituídas a partir dos mais diversos símbolos cartográficos. Tia, eu posso criar uma legenda e um símbolo? Com certeza, tá bom? Então vocês podem criar símbolos e legendas. Então olha só, aqui eu te trouxe alguns, por exemplo, o museu. Eu sei que ali é um museu porque tem um desenhozinho ali parecido com um museu. Hospital, uma cruzinha, cemitério, várias cruzinhas, zoológico, vários animais.
Aeroporto, o avião. Barcas, ali ó, a gente tem um navio. E o shopping a gente tem ali uma sacolinha de compras. Ali ó, foi criado, né? Símbolos cartográficos e na frente uma legenda. Então olha lá, dentista, sempre tem a ver o quê? Um dentinho ali. Dia de comer fora, um hambúrguer, né? Que geralmente quando a gente sai para comer fora, a gente sempre quer comer hambúrguer. Fotografar, máquina fotográfica. Atenção, tem um símbolozinho ali criado, né? Hora de desconectar ali, ó, Wi-Fizinho cortado. Cabeleireiro, tesoura e trabalho computador. Então aqui a gente tem uma legenda e os símbolos que indicam o que é cada coisa. Tanto que no limite geográfico nós também temos que ter a legenda para podermos identificar o que é cada coisa ali. Por exemplo, se você vai numa área, por exemplo, você vai fazer um passeio com seus pais em um lugar que você nunca foi. Lá na frente tem um riozinho. Ali deveria ter o quê? Um símbolo e uma legenda, né? Proibido chegar perto, né? Profundidade. Por quê? Porque você conseguindo ler ali aquela legenda, você não vai se aproximar, certo? Então vamos lá. Aí a gente vai falar hoje dos limites dos municípios. Tia, o que são municípios? Então a gente vai entender agora o que são municípios também. E por que que ele tem esse limite, tá bom? O território ocupado por um município, ele possui um limite de expansão, ou seja, uma linha que vai definir o contorno do seu espaço. A tia trouxe aqui uma imagem que vai facilitar para vocês, olha só. Aqui eu tenho o município de Mossoró, que é lá da Rio Grande do Norte. E o que que vai me limitar esse município? Vocês estão vendo que o município de Mossoró, ele está na cor vermelha e contornado por uma linha preta. Então quer dizer que o limite do meu município é esse. Essa parte toda em vermelha é o meu limite. Se eu sair daqui para cá, ó, eu já não estou mais no município de Mossoró, eu já vou estar em outro município, tá bom? Então, para a gente entender esse limite do nosso município, nós temos que entender que ele vai estar sempre, ó, circulado por uma linha preta e vai ter uma cor para especificar que aquele município ali é o limite dele. Se ele sai daqui para cá ou daqui para cá, ele já está em outro município, tranquilo? Aí a gente vai falar um pouquinho o que compõe os limites de um município. Então, olha lá, em geral os municípios eles têm área urbana e área rural. A área urbana ela constitui a cidade e a área rural constitui o campo. Então, o que que a gente precisa entender aqui? Então, município, o que que é um município? O município, galerinha, é constituído pela área rural e pela área urbana, tá bom? Esse é o município. O município, então, é constituído por isso. Tá bom? E a área urbana é considerado como cidade, tá bom? Então vamos entender aqui um pouquinho. A tia trouxe dois espaços aqui para vocês. Olha lá, o espaço urbano, que é lá onde tem a maioria, que tem muitos habitantes, né? Tem muitas construções como bancos, lojas, muitos prédios. E na área rural, olha lá o que é que a gente consegue ver. Só uma área verde. Por quê? Porque é o campo. A área rural é a área de campo, tá bom? Vamos lá, olha só. Antes de vocês responderem essa pergunta para ti, então o que quer dizer? Então o que a gente vai entender agora? Que município é formado pela área rural e pela área urbana. E a cidade, galerinha, é formada apenas pela área urbana. Tranquilo até aí? Então depois de tudo que a tia falou aqui, vocês conseguem responder? E você vive na área urbana ou na área rural? Então, na próxima aula que nós nos encontrarmos, vocês vão responder para a tia aí, tá bom? Depois dessa aula. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima.